No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O Sr. Carlos Almeida, médico pediatra emérito, faleceu ontem, aos 85 anos, nos braços da mulher que amava, após uma vida dedicada ao cuidado dos seus pequenos pacientes. Ele nasceu em 1936, no vilarejo de Santo Antônio, na região de Jardim das Flores, em Minas Gerais. Filho de humilde lavrador e dona de casa, Carlos cresceu acompanhando seu pai nas sessões da clínica rural, absorvendo as histórias e as lembranças dos pacientes que lá passavam. Aos 18 anos, ele partiu para Salvador, onde ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia. Ao longo dos 5 anos de estudos, Carlos desenvolveu um grande interesse em crianças e adolescentes, o que levou a decidir-se pela especialização em pediatria. Durante sua trajetória profissional, ele atendeu milhares de crianças em sua clínica particular e no Hospital São Lucas, na capital mineira. Ele era conhecido por sua carinhosa dedicação aos pacientes, muitos deles agradecidos pela habilidade de Carlos em consolar e tratar suas condições. Em 1975, Carlos recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua contribuição inovadora para o estudo da malária infantil. No ano seguinte, ele fundou a Associação Procriança, uma organização sem fins lucrativos que prestava assistência médica e social a famílias de baixa renda na região metropolitana de Belo Horizonte. Além da sua atividade profissional, Carlos era conhecido como apaixonado por horticultura. Ele dedicava horas ao dia a cuidar do seu jardim, muitas vezes, lecionava sobre agricultura orgânica em escolas locais. Em 2016, ele publicou o livro Sementes de Vida, que conta as histórias e lições aprendidas através do trabalho com a terra. Carlos também foi um grande defensor da cultura brasileira. Ele era fã de samba e, em 2018, ele organizou uma escola de samba em sua cidade natal, que participava anualmente do carnaval local. Mas a vida de Carlos não foi só de sucessos. Em 1965, seu filho mais novo, de apenas 5 anos, faleceu após uma breve doença. A tragédia marcou a vida da família Almeida e, em homenagem ao pequeno Carlos, o médico dedicou-se a cuidar das crianças do seu município, sempre lembrando que tudo é possível através do amor. Nos últimos anos de sua vida, Carlos se apaixonou por fazer violões. Ele construía suas próprias guitarras no ateliê da casa e compunha músicas que falavam sobre amor, esperança e paz. Seu último trabalho, Canto da Vida, foi lançado em 2019, quando o médico já tinha mais de 75 anos. Carlos Almeida será lembrado como um homem dedicado ao bem-estar das crianças, um amigo fiel e um artesão incansável que transformou a vida de tantas pessoas através do cuidado e da música. Seu nome será sempre comemorado em Santo Antônio e além, e seu legado viverá por gerações. No fim, ele foi lembrado na Rádio Nacional, no telejornal da TV Globo e no jornal Correio da Manhã. No programa Gente que Faz, da TV Cultura, uma matéria especial contou a história de sua vida, cheia de amor, luta e dedicação. Eliana Pereira da Silva, mulher respeitada e amada por todos que a tiveram a sorte de conhecer, faleceu ontem em sua residência, às 10 horas e 30 minutos do primeiro sol desta manhã de primavera. Nasceu há 78 anos na pequena vila de Vila Verde, no interior paulista, onde nasceu seu amor eterno pela natureza e a música que marcaram toda a sua vida. Filha mais nova de Antônio da Silva e Maria Pereira, foi criada em meio às canções de sua mãe, uma das maiores cantoras da região em seus tempos. Criança brincalhona, aprendeu a ler aos 5 anos e, desde então, despertou o amor pela literatura. Aos 16 anos, foi aceita na Escola de Artes do Estado de São Paulo, onde estudou literatura e música. Lá conheceu seu marido, Carlos, com quem teve 2 filhos.
Ana Paula e João Pedro, que a deixaram netinhos, tetinhos e, mais tarde, avó. Desde pequena, Eliana aprendeu a cuidar das flores que cresciam no jardim da casa de sua mãe e decidiu dedicar sua vida à horticultura e a paisagens. Trabalhou por anos no Jardim Botânico de São Paulo, onde criou belos projetos de renovação floral e paisagística. Em 2015, fundou a EPS Paisagismo, uma empresa que se consagrou pelo trabalho inovador e dedicado à preservação do meio ambiente. No entanto, Eliana era mais do que uma mulher de jardim. Foi diretora escolar em sua cidade natal por 25 anos. Ajudou a construir uma geração de alunos amantes da leitura e da cultura brasileira. Recebeu inúmeras vezes o Prêmio Professor Emérito, uma homenagem à dedicação e paixão por seu trabalho. Mãe e avó carinhosa, Eliana sempre estava lá para ajudar. Criou um pequeno abrigo para animais na sua casa, onde moravam cachorros, gatos e pássaros. Era comum ver sua casa cheia de amigos de 4 patas. Em 2008, foi homenageada como Mulher do Ano pela Prefeitura Municipal por seu trabalho voluntário na defesa dos animais. A vida de Eliana, no entanto, não ficou imune à dor e tristeza. Em 2017, sua esposa, Carlos, foi vítima de um acidente de carro que lhe custou a vida. Desde então, a mulher resolveu dedicar mais tempo à música, o amor da vida dele. Ela tocava violão para ele todo dia e aprendeu a tocar sanfona para lembrar-se dele. Mas mesmo com a dor, Eliana continuou a se esforçar por seus projetos. No final de sua vida, criou um pequeno jardim de orquídeas que lhe serviu de terapia e o que deixou a sua casa sempre cheia de cor e fragrância. Eliana Pereira da Silva viveu uma vida dedicada às artes, à natureza, à educação e às pessoas que a amaram. E hoje, ela é lembrada em rádio, televisão e jornal como uma mulher inesquecível e inspiradora. Ela deixou para a posteridade o cheiro das ervas secas na prateleira, o som da chuva batendo no telhado e as flores de sua terra natal. Ela deixou para nós uma mensagem: a vida é como um jardim, cuida-o com amor. E é por isso que a gente se lembra dela sempre sorridente, nos bancos da varanda, abanando as ervas e tocando sua sanfona. E eternamente, a mãe _ Start Assistant. Ela será a mulher que cuidou da natureza, ensinou às gerações futuras e deixou uma marca em cada um dos seus alunos, pacientes e amigos. Eliana Pereira da Silva, a flor do jardim. Amém. Ele nasceu no coração de São Paulo, numa casa onde a música flutuava nos arcos do céu, enquanto o sol se escondia atrás dos prédios. A vida de Chico Buarque foi marcada desde o início por uma promessa, um compromisso com a verdade e a beleza da música brasileira. O menino que cantava em voz alta, nas sombras da casa, cresceu para se tornar um homem capaz de transformar as palavras em poesia, transformando o mundo em um hino. Ele desafiou os tempos turbulentos do Brasil, enquanto o país lutava contra a dor e a injustiça, e ele cantou suas esperanças, suas paixões e suas tragédias. As letras de Chico são um cântico à vida brasileira, uma oda à sua gente e aos seus sonhos. Ele compôs canções para as horas mais felizes e para as horas mais tristes, e sempre trouxe consolo e esperança ao ouvinte. Sua voz, suave como a chuva no verão, transmite uma mensagem de amor e união, de resistência e coragem. Como mestre da música popular brasileira, Chico Buarque é a personificação do espírito da gente brasileira, forte, resiliente e emocionalmente rico. Sua arte transcende a música, transformando-se em uma declaração de amor à terra dos 4 cantos, na qual _Start assista. Em que os sonhos se tornam realidade e o amor se transforma em força. Ele é um símbolo da luta pelo bem-estar e pela justiça, uma voz que chama todos para se unirem e construir um futuro mais brilhante. Chico Buarque é o testemunho das vertigens do Brasil. Ele é a esperança de um país em constante mudança. Ele canta a si mesmo e a sua terra, numa voz que mistura o canto da noite e o brilho do sol nas matas verdes. Sua música é a luz que ilumina os caminhos das pessoas, mostrando o caminho certo para seguir. Sua arte é uma profecia de amor, um canto à vida, à esperança e ao sonho. A sua canção venceu a tristeza, a desigualdade e a violência, levantando-se triunfante da terra brasileira, em harmonia perfeita com os ritmos do mar, da floresta e da vida.
Chico Buarque é um cantor, compositor e escritor que se tornou símbolo da música popular brasileira, um herói da resistência cultural e uma luz na noite mais escura do Brasil. Ele desafiou os tempos difíceis de seu país, e hoje sua música continua sendo uma fonte de inspiração e esperança para todos os que amam a terra dos quatro cantos. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas abraçam o mar, nasceu um menino com olhos verdes, como o mar em dias de sol. Era Chico Buarque, filho de Sérgio, o historiador que via a vida através de um lente de sabedoria, e neto de Francisco, o poeta que cantava sonhos no escontrachão do mundo. Na casa onde ele nasceu, os livros eram como árvores, e seus ramos se estendiam em todos os cantos. Era um templo dedicado à cultura, onde a música deslizava das páginas da história, e o tempo parecia parar para que as notas pudessem dançar no ar. Chico cresceu amadurecendo em meio a esse sinosso canto. Sua infância foi povoada por versos e melodias, e cada poema era um sonho, cada canção uma promessa de vida. Ele aprendia com os livros e cantava as histórias, enquanto Marinho dançava ao fundo. A mão do pai, leve como a lágrima de uma guitarra, ensinou-lhe a harmonia entre a alma e a música. A voz da mãe, suave como a brisa marinha, ensinou-lhe a beleza da poesia cotidiana. E assim, ele aprendeu a transformar os sentimentos em versos, as paixões em melodias, e o mundo inteiro em uma canção. O menino com olhos verdes cresceu, e com ele, seus sonhos também. Ele se tornou um poeta, um músico, um filho e, finalmente, um homem. E a vida continuou a dançar na casa dos livros, onde o Marinho beijava o sol enquanto cantavam versos de amor e saudade. Aquele ambiente que estimulava a curiosidade e a sensibilidade artística de Chico Buarque foi uma escola de vida, uma academia dos sentimentos. Eles aprenderam a olhar o mundo com outros olhos, a ouvir a música da vida em todos os silêncios. E é assim que Chico Buarque se transformou em um verdadeiro filho do Rio de Janeiro, uma espécie de canção viva, uma lembrança eterna da magia de uma infância cheia de versos e melodias. E ele continuou a cantar, enquanto Marinho dançava ao fundo. Em um antigo prédio de São Paulo, onde as sombras dos edifícios vizinhos se fundiam com a tarde cansativa, Chico Buarque vivia seus primeiros sonhos. A juventude, uma espécie de labirinto de emoções e ambições, enquanto arquiteto em formação. Câmaras cheias de esboços e desenhos detalhados de edifícios ainda no papel, mas também da vida interior, onde os corações e mentes se esculpiam com tanta precisão quanto um prédio de vidro e aço. Mas como se as paredes desse mundo de giz e lápis tivessem falado, elas diriam que a música era a chama que não poderia ser apagada. A primeira composição, uma espécie de exorcismo, onde as cordas da guitarra dançavam em harmônios cintilantes e os versos se entrecruzavam com o sopro do vento nas folhas verdes da infância. Aqui, a verdadeira vocação de Chico Buarque se revelava, como um sol nascendo em meio à noite, iluminando caminhos que antes pareciam escuros e sem fim. As composições seguintes foram mais do mesmo gênero, poesia transformada em música, sentimentos em notas e acordes, realidades em letras que deslizavam pelo papel como o mar pelas areias, imparáveis e infinitos. Era tudo um misto de corações quebrados e esperanças recheadas de vida, e cada composição era uma carta escrita a si mesmo, a um amor perdido ou a uma terra prometida. Mas então veio a tempestade, a ditadura militar, e com ela a censura e a repressão. Chico Buarque, como tantos outros artistas, encontrou-se diante de um muro, uma barreira que parecia impenetrável. Mas ele não se desistiu, nem cedeu. Aforrou-se em si mesmo, transformando as dificuldades em força, a repressão em liberdade e o silêncio em música. E assim, Chico Buarque viveu suas letras, suas músicas, como uma espécie de testamento ao mundo, um desafio às trevas e ao medo, uma promessa a si mesmo. Nunca mais se entregaria, não importava o preço. E assim foi, que a cada acorde, a cada verso, ele reiterava seu compromisso com a liberdade e com a verdade. E hoje, quando ouvemos uma de suas canções, sentimos como um abraço, uma promessa de que tudo vai estar bem, que mesmo no meio do labirinto, existe uma saída, uma luz. E é naquela música, naquelas palavras, que Chico Buarque nos lembra que somos mais fortes do que pensamos, mais resilientes do que acreditamos. E é por isso que ele é tão especial, tão único, porque sua música é a vida mesma, é o sonho que nunca esbofiou, é o coração que nunca parou de bater.
No coração do Brasil, onde as notas de violão dançam na calorosa brasa do sol, surgiu um poeta, Chico Buarque. Sob a sombra da matizada majestade de Cristo Redentor, nas pinceladas vibrantes da Bahia, seu mundo interior se acendou, como o fogo dourado das folhas que caem na lapa. A vida de Chico foi um cântico incessante ao amor, à resistência e à liberdade. Sua voz vibrante, como a do mar que canta seus segredos às estrelas, penetrou nos corações, acariciando as almas com a graça de suas letras, enquanto o Brasil vivia a tumultuada dança das décadas. Entre os círculos do Ipanema, no ritmo de samba e bossa nova, Chico compôs canções que fizeram história, como Construção, um hino à humanidade em constante construção, e Apesar de Você, um hino à força da vida em face do sofrimento. Seus versos, como o vinho novo dos vinhedos cariocas, fermentaram nas veias da gente, transformando-se em sonhos, esperanças e desejos. No teatro, Chico escreveu peças que refletiram a realidade brasileira, como espelho enfeitado com as cores das ricas festas de samba. Seus romances, como Flores Silenciosas, revelaram o universo interior do escritor, onde o amor, a melancolia e a esperança se entrecruzam. Este ícone da resistência artística foi consagrado em festivais, como A Floresta que Canta ao Som do Vento, projeção de sua força espiritual. Suas mãos, como os rios do Brasil, escreveram histórias, canções e peças que se transformaram em tesouros culturais, legados para gerações futuras. Chico Buarque é mais do que um artista brasileiro, é a voz da nação, o coração de uma terra que vive ao som das músicas e do respeito pelo talento. Ele é um testemunho vivo da beleza e diversidade da cultura brasileira, onde as emoções se transformam em arte e o tempo se congela nas canções eternas. Chico Buarque, o mestre dos versos e das canções que nos contou histórias de amor, esperança e luta. Ele foi uma voz que ressonou pelo Brasil, como o som das ondas em Copacabana ou o canto da noite na Lapa. Sua voz, suave como a brisa do Atlântico, mas também férrea como a determinação de um guerreiro de Ipanema, conseguiu unir um país em torno do amor por uma arte que, segundo ele, não era apenas uma forma de expressão, mas também de protesto e consolo. Ele ensinou que a música é mais do que notas e acordes, é sentimentos e esperanças, é a história de um povo que canta pela paz, pela justiça e pelo amor. Ele mostrou ao Brasil que a arte pode ser uma espécie de protesto pacífico, um grito silencioso, uma denúncia encantadora, que move as almas e vibra nos corações. Chico Buarque foi mais do que um músico, era um escritor que compunha canções em vez de livros. Sua poesia respirava a essência brasileira, sua literatura cantava o amor pelo país, sua música contava histórias dos seus moradores anônimos. Ele era uma voz da gente, uma alma que compartilhava o seu sofrimento e alegria com todos os brasileiros. Seu legado continua vibrando na memória coletiva do povo brasileiro, como a música de um violão no coração dos cariocas ou como a batida das maracás em Salvador. Ele é lembrado por sua integridade, talento e coragem, que lhe permitiram se impor como uma figura icônica da cultura brasileira. E hoje, suas canções continuam vibrando nas ruas do Brasil, cantadas por pessoas de todos os lugares e idades. Seu legado é o de um artista que ajudou a moldar a identidade cultural do país, unindo música, literatura e engajamento social. Ele nos legou uma herança vibrante, diversa e fértil, que continua se espalhando pelo Brasil como o som das ondas em Armação dos Búzios ou a luz da lua na Praia do Futuro. Chico Buarque foi mais do que um músico, foi uma força que transformou as vidas de muitos brasileiros. Ele é a voz de um país, uma espécie de sonho vivido, uma realidade cantada, uma memória viva